Senhor Jesus, eu consagro a Ti essa transmissão. Pai, Tu és bem-vindo aqui. Toma controle, Senhor. Fala o que o Senhor deseja nos ensinar, aquilo que o Senhor já ministrou no meu coração. Fique à vontade, Senhor, para mudar aquilo que for necessário. Estamos aqui para semear a Tua palavra, Pai, e aprender mais de Ti. Entrego a Ti tudo que vai ser falado, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos estudar Atos capítulo 26. Então, Atos capítulo 26 diz assim: Então, Agripa disse a Paulo: Você pode falar em sua defesa. Paulo fez um sinal com a mão e começou sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz de ter hoje a oportunidade de lhe apresentar minha defesa contra todas as acusações feitas pelos líderes judeus, pois sei que conhece bem todos os costumes e controvérsias dos judeus. Portanto, peço que me ouça com paciência. Como os líderes judeus sabem muito bem, recebi educação judaica completa desde a infância entre meu povo e depois em Jerusalém. Também sabem, e talvez estejam dispostos a confirmar, que vivi como fariseu, a seita mais rígida de nossa religião. Agora estou sendo julgado por causa de minha esperança no cumprimento da promessa feita por Deus a nossos antepassados. De fato, é por isso que as 12 tribos de Israel adoram a Deus fervorosamente, dia e noite, e compartilham da mesma esperança que eu. E, no entanto, ó Rei, acusam-me por causa dessa esperança, porque lhes parece tão incrível que Deus ressuscite os mortos. Eu costumava pensar que era minha obrigação empenhar-me em me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. Foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Com autorização dos principais sacerdotes, fui responsável pela prisão de muitos dentre o povo santo. E eu votava contra eles quando eram condenados à morte. Muitas vezes providenciei que fossem castigados nas sinagogas a fim de obrigá-los a blasfemar. Eu me opunha a eles com tanta violência que os perseguia até em cidades estrangeiras. Certo dia, numa dessas missões, dirigia-me a Damasco, autorizado e incumbido pelos principais sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó Rei, ainda a caminho, uma luz do céu, mais intensa que o sol, brilhou sobre mim e meus companheiros. Todos nós caímos no chão, e eu ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não adianta lutar contra a minha vontade. Quem és tu, Senhor? Perguntei. E o Senhor respondeu: Sou Jesus a quem você persegue. Agora levante-se, pois eu apareci para nomeá-lo meu servo e minha testemunha. Conte o que viu e o que eu lhe mostrarei no futuro. E eu o livrarei tanto do seu povo como dos gentios. Sim, eu o envio aos gentios para abrir os olhos deles, a fim de que se voltem das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus. Então receberão o perdão dos pecados e a herança entre o povo de Deus, separado pela fé em mim. Portanto, Rei Agripa, obedeci à visão celestial.
Anunciei a mensagem primeiro em Damasco, depois em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que todos devem arrepender-se, voltar-se para Deus e mostrar, por meio de suas boas obras, que mudaram o rumo. Alguns judeus me prenderam no templo por anunciar esta mensagem e tentaram me matar. Mas Deus tem me protegido até este momento para que eu dê testemunho a todos, dos mais simples até os mais importantes. Não ensino nada além daquilo que os profetas de Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo sofreria e seria o primeiro a ressuscitar dos mortos. E desse modo anunciaria a luz de Deus tanto aos judeus como aos gentios. De repente, Festo gritou: Paulo, você está louco? O excesso de estudo o fez perder o juízo? Mas Paulo respondeu: não estou louco, excelentíssimo Festo. Digo a mais sensata verdade, e o rei Agripa sabe dessas coisas. Expresso-me com ousadia, porque tenho certeza de que esses acontecimentos são todos de conhecimento dele, pois não se passaram em algum canto escondido. Rei Agripa, o senhor crê nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa o interrompeu. Você acredita que pode me convencer a tornar-me cristão em tão pouco tempo? Paulo respondeu: em pouco ou em muito tempo. Peço a Deus que tanto o Senhor como os demais aqui presentes se tornem como eu, exceto por essas correntes. Então, o rei, o governador, Berenice e todos os outros se levantaram e se retiraram. Enquanto saíam, conversavam entre si e concordaram. Este homem não fez nada que mereça morte ou prisão. E Agripa disse a Festo: ele poderia ser solto em liberdade se não tivesse apelado a César. Uau, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Bom, no capítulo 26, Paulo ele está sendo julgado por não restringir a salvação somente ao povo judeu ou somente ao povo gentil, né? Ele afirma que Jesus é o Messias. E ele era um cara muito conhecedor de tudo. Paulo era conhecedor de tudo. Ele era um fariseu, ele era muito rígido ali nos ensinamentos. Então, ele conhecia muito sobre tudo, né? Leis, costumes. Não era só sobre algumas coisas. Ele era um cara muito estudioso. E, apesar de ele saber, desde o início dele, qual seria o destino final dele, que ele já sabia, que ele ia morrer por Cristo, né? Ele já sabia que isso ia acontecer, que a morte viria por ele anunciar as boas novas. Ele aqui, ainda, ele expunha os fatos, né, de tudo que estava acontecendo perante as autoridades, para deixar bem claro que o conhecimento dele não estava sendo modificado, mas ele estava sendo convertido pela fé em Jesus. Porque a teoria, a lei, ele sabia de ponta a ponta, né? E agora ele estava falando a respeito da conversão, de quando ele conheceu a Jesus. Então, Jesus, que era o Messias, né? E a palavra, ela precisava ser espalhada nos 4 cantos do mundo. A palavra tinha que ser espalhada. Então, daí, a gente precisa se perguntar, né? Se eu estou sendo julgada injustamente por alguma situação, né?
E eu sei que o meu destino é a morte. Eu quero que vocês pensem sobre isso. Se vocês estão sendo julgados por algum motivo, só que você sabe que o destino é a morte, né? Então, qual é o sentido de ficar explicando em detalhes o testemunho da conversão? Qual é o sentido disso? Se você sabe qual é o destino, sabe o que vai acontecer, para que vai ficar falando? Qual é o testemunho, né? Mas Paulo entendeu que ele precisava falar, porque era o testemunho dele que estava sendo o anúncio das boas novas, o anúncio de Jesus Cristo. Ele não se importava com o destino que já estava traçado para ele. Ele sabia, ele entendia que ele precisava levar a palavra, o ensinamento, a todos os níveis sociais. Então, ele foi chamado para espalhar, nós fomos chamados para espalhar o evangelho de Jesus. E Jesus, ele precisava chegar nos ouvidos das autoridades também. E tinha que ser pessoalmente, não era só de ouvir falar, tinha que ser pessoalmente. Então, tem pessoas que a gente acredita, né, de olhos fechados, não é verdade? Tem gente que chega e fala alguma coisa para a gente já ouve o que ela está falando, não questiona nada, grava, que fica na memória, ponto final. Agora, tem outras pessoas que a gente já nem perde tempo. Se vem falar alguma coisa, a gente, tá bom, já ignora, né? A gente não confia, né? A gente esnoba, não dá atenção. Mas Paulo, ele tinha a convicção de que ele seria ouvido por causa do conhecimento, do grau de instrução dele. E ele estava falando com pessoas de alto poder naquele momento. E a palavra de Deus precisava ser anunciada para aquele nível de pessoas também. E ela precisava ser anunciada com crédito, precisava ser testemunhada diante de pessoas poderosas. Paulo foi chamado para libertar cativos e para anunciar as boas novas. No verso 17 e no verso 18, está escrito assim, na outra versão bíblica: e vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, Paulo sabia do chamado dele. E era dos mais simples e os mais importantes também. Não era só uma classe social, eram ambas as classes, como está no verso 22. Mas, com a ajuda de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, a não ser o que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. Então, ele sabia do chamado dele. Ele sabia para que ele estava ali, apesar de já ter a sua sentença de morte já anunciada já. No verso 29, Paulo afirma o seu desejo de salvação para as autoridades. Olha só que incrível isso, no verso 29. Que ele fala: peço a Deus que faça com que, por pouco ou por muito, não apenas o Senhor, ó Rei, mas todos os que hoje me ouvem, venham a ser alguém como eu, mas sem essas correntes. Então, ele ainda teve o cuidado, olha o detalhe, né? Ele falou, que todos aqui tenham a mesma fé, sejam salvos, sejam como eu, menos por essas correntes, que ele estava acorrentado, ele estava sendo julgado. Então, ele teve o detalhe ali de explicar que as correntes não eram para todos, as correntes eram só para ele. Só que também ele deixa claro aqui
que esse é o pedido que ele está fazendo a Deus, não é uma imposição. Só que a gente não faz isso, né? A gente quer impor as coisas. A gente conhece a glória do Senhor, a gente já conhece, né, como diz o louvor, que a gente já entrou no Santo dos Santos, né? Não sabe andar em outro lugar. E como a gente conhece a graça, conhece o amor de Jesus, a gente quer que todo mundo siga pelo mesmo caminho e obedeça, esteja junto com a gente a qualquer custo. A gente quer enfiar a goela abaixo, né, de qualquer jeito, mas não é assim. Cada pessoa, ela vai ser ministrada pelo Espírito Santo de uma maneira diferenciada. Tem gente que já aceita e já vem logo fácil. Tem gente que precisa ser esmagado um pouquinho. Por quê? Porque é teimoso. Quer ficar dando murro em ponta de faca, né? Tem muita gente que faz isso. Então, aqui Paulo está nos ensinando que não é pelo querer dele, pelo nosso querer, mas é Deus que vai convencer, que não é por imposição. Então, antes, ele obrigava as pessoas, olha isso, antes Paulo obrigava as pessoas a abandonar Jesus, lembram disso? Então, ele abandonar, é isso aí, quem nunca foi assim, né? Paulo, ele obrigava as pessoas a abandonar Jesus na época que ele era o perseguidor. Quem não abandonasse Jesus era morto, era castigado, era arrancado das suas casas, jogado para fora, ia para a prisão. Então, ele obrigava as pessoas a negarem a Jesus. Agora, olha como isso é incrível, hein? Então, ele fazia tudo com a força do próprio braço. Só que agora, olha, é isso aí. E nada, mas Jesus vai convencer ela, o Espírito Santo vai convencer, em nome de Jesus. Mas aqui, raciocina comigo aqui, acompanha comigo. Quando Paulo não conhecia Jesus, ele perseguia o povo de Deus e obrigava o povo a negar a Jesus. Aquele que não negasse, sofria as consequências. Agora Paulo está do outro lado, hein? Agora Paulo está do outro lado. Agora ele está do lado de Jesus, né? Então, agora, ele poderia obrigar as pessoas também a fazer o contrário. A verdade não é, ele obrigava as pessoas a negar Jesus, agora ele poderia obrigar as pessoas a aceitar Jesus. Ué, ele tinha o poder para fazer as pessoas negarem, por que ele não tinha poder para fazer as pessoas aceitar? Não é verdade? Só que Paulo, ele entendeu que não era pela força, mas era pela fé e pelo amor verdadeiro. Que quem convence é Deus, não é ele. Então, não adianta a gente obrigar as pessoas a querer fazer do nosso jeito. Cada um precisa ter a sua história, a sua fé precisa ser individual, né? Então, agora, antes de fazer algumas perguntas, eu quero fazer um comentário a respeito do verso que fala sobre os aguilhões, né? Porque isso é algo que é muito falado. Nessa versão que eu li aqui para vocês, foi na NVI. Mas numa outra versão bíblica, fala outra palavra, fala aguilhões. E eu quero ler uma notinha aqui para vocês, que está no verso 14. Então, capítulo 26, verso 14. Na outra versão está escrito assim: e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Fecha aspas. E daí eu tenho uma observação numa Bíblia de Estudos, que ela fala assim, eu vou ler na íntegra. Esse era um ditado popular grego. Um aguilhão é uma vara pontiaguda usada para cutucar animais, a fim de conduzi-los na direção certa. Paulo estava lutando contra aquilo que o estava conduzindo.
algo a que ele não seria capaz de resistir. É possível que Paulo estivesse interpretando para o seu público o significado da visão que teve, e não citando que Jesus falou a Guilhão, entende? Pois o provérbio não aparece nos outros relatos de Lucas, nem nos escritos do próprio Paulo. Então, essa é uma observação muito importante. Eu busquei as outras referências, na qual Paulo relata o momento da conversão, quando ele encontra com Jesus, quando Jesus aparece, aquela luz, que eles caem ao chão, e eles não caem do cavalo, lembra? Nós já falamos sobre isso em outro capítulo. Ele caiu ao chão, ele não caiu do cavalo, ele só caiu ao chão. Então, aqui nessa passagem, nessa versão bíblica, fala de aguilhões. Então, é possível que ele estava dando uma tradução, uma interpretação, né, para o público que estava ali ouvindo, e não que Jesus tenha dito essa palavra para ele. Bom, agora voltando, né, observação feita, voltando ao convencimento, né, que é Deus que convence, é o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado, né? Então, hoje em dia, nós queremos convencer as pessoas do nosso jeito, vocês já puseram aqui uns comentários, né? É isso aí. Será que a gente está querendo convencer as pessoas do nosso jeito? Será que a gente está querendo fazer um monte de clone, de copiazinhas? Nossa, tem que ser do jeito que eu faço, não pode fazer nada diferente, tem que ser assim, ponto final. Será que a gente está fazendo isso? Aí a gente está tirando o trabalho do Espírito Santo, né? A gente está querendo ser melhor do que Deus. Está querendo ser melhor do que o Espírito Santo. Olha, você não sabe fazer, deixa eu te mostrar como que se faz. E aí a gente só faz lambança. Outro ponto a ser pensado, o nosso testemunho, né? Como Paulo deu o testemunho dele ali para pessoas importantes. O nosso testemunho, ele está refletindo a nossa integridade com Cristo? Ou será que ele está dando descrédito? Porque daí a gente fala uma coisa e vive outra, né? A gente fala de Jesus, fala do amor de Jesus, mas a gente vive totalmente contrário, vive as palavras erradas, vive se vestindo mal, vive, mal que eu digo assim, vestindo indecentemente, vive nas festas de idolatria, né? Festas pagãs. Será que a gente está demonstrando que Jesus realmente vive em nós? O nosso testemunho é o testemunho de fé? Ou a gente está vivendo uma vida dupla, dentro da igreja, santificados, e fora da igreja, colocando uma máscara? Será que a gente está sabendo aproveitar todas as oportunidades que o Senhor coloca para nós? Paulo teve a oportunidade e ele foi julgado, e aonde ele estava, ele contava a história da conversão dele, ele anunciava as boas novas. Paulo era um libertador, os sinais e maravilhas seguiam a ele, né? O Espírito Santo operava através da vida de Paulo, e todo lugar que pessoas eram libertas, que pessoas eram curadas, vidas eram restauradas, né? Essas pessoas, elas se achegavam a Cristo, elas eram salvas, porque Paulo não perdia a oportunidade. Nós lemos o livro de Atos praticamente todo já, estamos caminhando para o final já, né? E todos os atos em que Paulo falou de Jesus, né? Ele foi em diversas situações, ora era no templo, ora era caminhando, outra hora era no rio, outra hora era, enfim, aonde Paulo estava, ele falava de Jesus. Na prisão, ele falava de Jesus. Quando o pessoal levou ele para ser julgado, ele falou de Jesus também. Então, todo lugar que ele ia, ele falava de Jesus e ele contava a história da conversão dele, ele falava das boas novas. Paulo não perdia a oportunidade. Será que nós estamos aproveitando também as oportunidades que o Senhor nos dá?
Quando a gente sabe o nosso destino, né? Fica mais fácil ou será que fica mais difícil falar de Jesus? Hã? A gente sabe que Jesus vai voltar. A gente sabe que vamos ser salvos, que a gente precisa ter uma vida íntegra, de santidade, né? Santificada. Então, a gente sabe o caminho, a gente sabe o trajeto. Será que isso tem feito a nossa trajetória mais fácil ou mais difícil? Porque o Senhor fala que o meu jugo é leve, né? Meu fardo é suave. Então, não deve ser um peso. A gente não deve estar levando culpa sobre nós, e sim a salvação, o amor de Cristo. Então, deve ser fácil, deve ser leve, apesar das provas, apesar das dificuldades, né, da carne, né, as aflições, ainda assim, nós sabemos que no final, né, o final sempre é melhor do que o início. O final das coisas sempre é melhor do que o início, porque nós sabemos que vamos estar com Jesus na glória, né? Em nome de Jesus, nós vamos estar com Jesus, amém? Em nome de Jesus. Aqui, mais um ponto. Paulo conhecia leis e costumes. Olha só, mais uma cutucada aqui, um ponto de interrogação. Paulo conhecia as leis e os costumes. E nós? Será que a gente está conhecendo só os ditos populares, só o diz que me diz, só o que o pastor pregou, só o que foi falado? Ou será que a gente está conhecendo a Bíblia? Será que a nossa Bíblia está lá marcadinha numa página determinada, enferrujada? Ou será que a gente está conhecendo a Bíblia? A gente está estudando a Bíblia? Ou a gente está só ouvindo falar? A gente só se alimenta da comida dos cultos. E nos outros dias da semana a gente faz jejum espiritual, é isso? Será que a gente está fazendo jejum espiritual em vez de fazer jejum da carne? Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque o meu povo perece por falta de conhecimento. A Bíblia precisa ser estudada. Quando pessoas virem falar conosco, a gente precisa ter na ponta da língua. A gente não precisa saber exatamente aonde está escrito, mas a gente precisa saber como que está escrito. E não ficar repetindo frases de efeito sem estar realmente na Bíblia, espalhando mentiras, heresias. Precisamos falar a verdade, como está na Bíblia. Então, Paulo conhecia as leis e os costumes, e nós precisamos aprender com ele. Aprender com Jesus através dos ensinamentos de Paulo, né? E agora, por último, quem é Jesus na nossa vida? Quem é Jesus na sua vida? Jesus, ele é salvação ou ele é morte para você? Como que está sendo? Será que nós estamos caminhando para a salvação, mesmo sabendo que no mundo a gente vai ter aflição? Ou será que a gente está em cima do muro e cochilando em dois pensamentos? Na hora que está tudo bem, a gente está salvo, e na hora que vem uma provinha, na hora que vem um ferrão, aí a gente já joga tudo para o alto e fala assim, não, eu não quero porque Jesus não está me escutando, Jesus esqueceu de mim aqui no deserto, blá, 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 a gente reclama e fala pelos cotovelos. Aí, como que está a nossa situação, né? A gente está caminhando com Cristo em salvação, na fé, ou a gente está reclamando e permitindo que a morte tome conta da nossa vida. E quando eu falo morte, eu me refiro a vários tipos de morte, né? A morte espiritual, a morte das finanças, a morte familiar, a morte no trabalho, a morte das amizades, a morte da mesa, entende? Amém. Olha aí, isso daí é uma prova, né? Porque a prova, ela vai nos aproximar de Deus. A gente vai dobrar o joelho e clamar, Senhor, eu estou passando isso aqui, está difícil, está doendo. Está doendo, não está fácil, não, Jesus.
Você me colocou nesse deserto aqui, eu preciso que você segura na minha mão e me ajuda. A gente vai, sabe o paninho do ranho, o lencinho do ranho, vai lá para o pé da cruz, chora, entrega para o Senhor, né? É assim que tem que ser, isso é uma prova, e prova, ela tem data para acabar. Nenhuma prova é eterna, toda prova tem data para terminar. Agora, quando a gente está na escola, na faculdade, e a gente faz uma prova e tira uma nota baixa, o que a gente tem que fazer? Vai para a recuperação. É ou não é? Aí tem que fazer a prova de novo. Então, às vezes, a gente fica... olha só. Então, às vezes a gente fica na rodinha do hamster, sabe? O hamster que fica na rodinha lá girando, girando, girando. Ou então fica lá, muitas vezes, né? Ó, muita provocação. Ó, então, a gente fica lá muitas vezes sem conseguir sair daquela prova porque a gente está sendo reprovado. Tem um livro, né, que eu gosto muito, eu já fiz, ele tem online também, Obreiro Aprovado, do pastor Cote. Ele nos ensina muito, ilustra muito bem isso que eu estou falando a respeito da prova, né? Porque todo obreiro precisa ser provado e aprovado para boa obra. A gente não pode ser colocado num campo de batalha sem treinamento, um moleque, né, uma criança, não. Precisa vestir a armadura, precisa estar pronto, precisa ser ensinado. E quando a gente vai de qualquer jeito e não está preparado, a gente não estuda, tira a nota baixa, tem que voltar para a recuperação e fazer tudo de novo. Aí o negócio demora. A gente fica reclamando, Senhor, cadê minha promessa? Senhor, por que está demorando tanto? Senhor, por que isso, por que aquilo é? Ué, porque está sendo reprovado, porque está toda hora caindo no mesmo erro, toda hora fazendo a mesma coisa. Está na hora da gente colocar a nossa mente em Cristo e falar, não, Senhor, eu já entendi que o Senhor está me provando nisso, eu já entendi que esse é meu espinho na carne, e vamos lá, Senhor, me ajuda, segura na minha mão que eu preciso encerrar essa prova e passar para o próximo nível. Precisa ir para o próximo nível, porque não dá para ficar estacionado. Em nome de Jesus. Agora, quando vem aquela coisa que afasta a gente de Cristo, que a gente fala assim, eu não vou para a igreja hoje não, que eu estou desanimado. Eu não vou mais para essa igreja não, porque fulano olhou para mim torto, eu não gostei. Eu passei e falei, a paz do Senhor, e nem me respondeu, virou a cara. Será que virou a cara? Será que não está... Às vezes a pessoa não enxerga do lado, né? Às vezes a pessoa não enxerga, está sem óculos. E aí a gente vem alimentando aquele sentimento de frustração e acha que está sendo menosprezado, acha que não está sendo visto. E a gente não faz nada para os outros ver mesmo, a gente faz para glorificar a Deus. Mas aí vem aquela feridinha, aquele dodóizinho, e aí pronto, já sai fora. Isso aí não é prova, não. Isso aí é tentação de Satanás para te afastar da presença de Deus. Então, é importante a gente ter esse discernimento, em nome de Jesus. Já passei 5 minutos aqui. Essa é a palavra de hoje. Vocês querem fazer algum comentário? Ô, Cris, às vezes isso não só como em questão de igreja, muitas das vezes também em questão de amizades que te aproxima de Deus. Porque eu passei por uma situação agora recentemente com uma pessoa que eu gostava muito, não é a Néia. Tu conhece a Néia, não foi com a Néia, é uma outra amiga minha. E eu sou apaixonada pela nossa amizade, a gente conheceu recente, não tem nenhum ano de amizade ainda, mas é uma pessoa assim que busca muito a Deus, tem muito discernimento espiritual. Me aproxima dele. Eu fiz um propósito esse ano, não sei porquê, mas Deus colocou no meu coração em ler 26 livros em 2026. Eu já li 10 livros. E todos os livros foi ela que me deu. E são todos livros evangélicos. Até o momento, ela foi a única pessoa que me abençoou em livro. E um dia Deus falou pra mim que eu não ia comprar nenhum deles, que todos eles eu iria ganhar. E eu não falei isso pra ela, ela não sabe disso. E até então, volta e meia, ela me dá 2, 3, 2, 3, 2, 3. Sempre ela tá me dando livro. E é sempre livros voltados sempre a Deus. Todos os livros evangélicos. Ela sabe do propósito, mas não sabe que Deus falou pra mim que eu iria ganhar eles. Aí,
esses tempos atrás, ela me convidou para ir, né, na casa dela e tudo, nanã, fui, foi maravilhoso, mas assim que nem você falou, às vezes a pessoa não falou algo e você, por você não estar bem, você interpreta de um jeito, e aí Satanás já usa aquilo ali para alimentar aquilo e fazer você se contrariar com a pessoa e fazer você se afastar. Não vou entrar em detalhes, porque a história é longa, mas foi algo que, tipo, ela falou e eu interpretei de um jeito, e aí eu já, com o meu jeito que eu sou, já me irritei já, e aí já também não consegui ser a mesma com a pessoa. E aí ela tem o mesmo gênio que o meu. Aí, só que daí eu gosto demais da pessoa, daí eu resolvi chamar a pessoa e falar, né, olha, eu fiz algo que te machucou, que você não gostou, porque eu percebi que você tá um pouco distante, não tá na mesma intensidade que a gente tinha e tal, então eu gostaria de estar verificando se aconteceu algo. Ela falou, olha, naquele dia, assim, 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 foi feito isso, isso e isso, e aí eu percebi que você não gostou, só que também eu achei que não valia a pena eu falar, e eu segui o baile. Aí eu peguei e falei pra ela: olha, realmente eu não gostei, como você percebeu, né? Eu não gostei. Realmente eu fiquei chateada e tal. Mas, que nem você falou, acho que não é. Não tem vantagem da gente estar assim uma com a outra, até porque a gente se gosta muito, a gente tem os mesmos propósitos de buscar Deus, de orar, de voar. A nossa amizade até então tinha um elo muito forte. Eu acho que isso não é o caso de desfazer uma amizade que começou tão bem e terminar por besteira. Criancice mesmo, sabe, Cris? E daí a gente voltou a ser ao normal. Não tá mais aquela coisa toda que nem antes, mas, né, porque ainda tá uma magoada com a outra, que fica querendo ou não, mas orando a Deus, pedindo a Deus pra tirar do coração das duas, assim, sabe? E era uma pessoa que sempre quando, além da Neia, sempre quando eu não tô bem e busco ajuda, fala, não, vou morar. Às vezes, muitas das vezes ela para o que ela tá fazendo, vou morar agora já para repreender isso, porque isso não é de Deus. Então eu vejo assim que às vezes não só em igreja, mas em amizades também que te traz para perto de Deus, para perto da presença que te ajuda a fortalecer espiritualmente, mesmo que esteja distante, mas às vezes você tá ligado, a pessoa que manda um áudio com uma oração, eu repreendo em nome de Jesus esse espírito maligno que ele cai por terra agora, em nome de Jesus, que você vai se sentir bem. E às vezes a oração da pessoa ela é tão verdadeira, é tão poderosa, não que você não consiga orar, mas quando alguém ora por você é totalmente diferente, você receber aquela bênção ali naquele momento. Então é isso. Amém. Isso é aproveitar oportunidades, né, que o Senhor nos dá, né, não só na igreja, mas na amizade, no mercado, no trabalho, na escola, né? Aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá para demonstrar nossa fé em Cristo, demonstrar o amor de Jesus, né? Em nome de Jesus. E aí precisa, né, estar conversando aí vocês duas, né? Depois a gente conversa no particular, né? E vamos lá, tentar ajudar. Amém? Amém. Vamos encerrar então, orar e encerrar. Pai, eu te dou graças, Senhor, por esse momento de aprendizado, de comunhão. Obrigada, Senhor, por ministrar em nossos corações, que essa palavra encontre solo fértil e que essa semente possa germinar, Senhor, e dar bons frutos, Amém. aonde quer que ela for lançada, Em Pai. nome de Eu te Jesus. peço que essa palavra, Senhor, alimente corações sedentos e que o seu nome seja glorificado a todo momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Boa Amém. noite.